noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa Sexta Livre. Vou pedir para você se colocar de pé. Se você não cumprimentou o irmão que está aí do seu lado, cumprimente ele agora, diga assim: Jesus te ama, meu irmão, e eu também te amo em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100, salmo muito conhecido. Quero começar lendo esse salmo aqui conosco. Depois nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, amém? Aleluia, Salmo de número 100, quem achou diga amém. Ninguém disse amém, então ninguém achou. A irmã achou, glória a Deus. Salmo de número 100, diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Glória a Deus. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Quem é o seu Deus, meu irmão? Jesus? Ele é Senhor? Ele é Senhor da sua vida? Amém? Ele é o Senhor da minha vida. Eu amo ao Senhor Jesus Cristo e reconheço todo o poder que pertence a Ele, amém? Então nesse momento feche seus olhos, vamos realmente aclamar a esse Deus que é soberano, vamos declarar todo o nosso amor, toda a nossa gratidão ao Senhor Jesus. Pai querido, nesse momento, estamos aqui, Senhor Deus, nesta noite, prontos para adorar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, para entrar na Sua presença com ações de graça, com louvores, ó Deus, que o Seu amor, ó Pai, seja sendo derramado sobre as nossas vidas aqui, neste momento, meu Deus, que o Senhor venha liberar da Tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas, que possamos ter um tempo aqui, ó Deus, proveitoso, um tempo oportuno diante do Senhor, aonde nós vamos celebrar, aonde nós vamos cantar, aonde nós vamos, ó Deus, ouvir a sua mensagem, aonde nós vamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Eu oro por todos esses irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, que o Senhor libere a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento de estar aqui na sua casa para adorá-lo. Que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, queridos. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, pois Ele merece. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que você possa deixar o seu coração aberto para o que o Espírito Santo tem para a sua vida nessa noite, amém? Nós estamos aqui nessa sexta-feira, um pouquinho chuvosa, tá chuviscando lá fora, tá frio, mas quem está aqui é porque Deus escolheu que você estivesse aqui e porque Ele tem algo para a sua vida nessa noite, amém? Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, sim,
Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh, aleluia. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, Jesus. Com muito louvor. Aleluia. Oh, Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Oh, Jesus, não importa a situação, Pai, que nós continuemos, Pai, louvando, Senhor Jesus, adorando ao Senhor. Pois Tu és digno, Senhor Jesus, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas
te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Aplauda, Senhor. Oh, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Pai, Tu és digno, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Realmente nós precisamos ser gratos a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos ainda. Se você puder, nesse momento, abrir a sua boca e agradecer ao Senhor por algo que Ele fez na sua vida durante essa semana que nós estamos aí chegando ao final. Se você puder abrir a sua boca e glorificar ao Senhor pela sua saúde, pela oportunidade de você estar aqui na casa do Senhor, faça isso nesse momento, meu irmão. Agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito diante da sua vida, por tudo que Ele tem operado em cada momento na proteção do Senhor sobre a sua vida, no refrigério, na paz que Ele tem dado a você. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Sem a Tua presença, sem o Teu amor, nós não somos nada. Nós somos dependentes, ó Pai, inteiramente do Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da Sua graça. Nós precisamos do Seu amor, ó Pai. E constantemente, meu Deus, nós estamos, ó Pai amado, diante do Seu altar. Como nós estamos aqui nesta noite. Porque reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua majestade, o seu domínio de geração em geração, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado nesta noite,
em nome de Jesus. Se você puder, levante a sua mão e aplauda o Senhor mais uma vez, querido. Aleluia, glória a Deus. Amém. Podei vos assentar, queridos. Eu quero nesse momento, nós vamos ofertar ao Senhor, né? Você já pode aí preparar a sua oferta. Antes eu quero ler com os irmãos em Provérbios no capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Como a gente sempre tem utilizado alguns textos bíblicos, né? Para falar um pouquinho sobre esse momento, quando nós estamos nos dispondo a ofertar ao Senhor. Porque a oferta faz parte do culto, é algo de adoração ao Senhor. E em Provérbios capítulo 3 há várias partes falando sobre promessas de Deus, né? E uma delas, que eu gosto sempre e às vezes eu utilizo aqui para exemplificar a questão da oferta, é quando ele diz no versículo 9 e 10, quando ele fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Preste atenção nessa expressão, todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Todas. Infelizmente, muitas vezes, eu não sei se você já leu aquela passagem de Ananias e Safira. Quem já leu essa parte? Sabe dessa história? Naquela época em que a igreja começou a ser constituída, de repente alguém teve uma direção de Deus e foi lá, vendeu, começou a entregar as ofertas. As pessoas começaram a entregar o que eles tinham para a igreja naquela época. Não é o caso que nós vamos fazer aqui hoje, não é isso, né? Mas Ananias e Safira, eles vendo a disposição do coração das pessoas, eles quiseram também fazer, mas eles fizeram de uma forma errada. Eles venderam uma propriedade e guardaram parte daquele dinheiro e foram levar. Olha, está aqui tudo o que nós alcançamos com a venda da propriedade. Mas de repente o Espírito Santo usou a vida do apóstolo Pedro e disse assim: vocês estão mentindo, não para mim, mas para o Espírito Santo. É muito sério quando nós tentamos enganar a Deus. Não tem como a gente enganar a Deus, né? A gente pode enganar o pai, a mãe, os irmãos, a gente pode enganar as pessoas, mas enganar a Deus a gente nunca vai enganar, né? Então, como diz o texto, honre o Senhor com todos os seus recursos. Então, quando nós formos falar em oferta, em dízimo, nós precisamos aprender a obedecer o que a palavra diz, né? Eu sempre utilizo aqui a passagem de Abel e Caim, né? Eu entendo que Caim, quando foi pegar a oferta, ele nem pensou, ele nem parou para analisar o quanto que ele teria ou quanto que ele poderia dar de oferta. Ele foi lá e catou qualquer coisa, né? Talvez até algo que estava lá de lado, né, como sendo algo sem nenhum significado, e ele foi lá e entregou para Deus aquilo, né? Então há uma diferença quando nós estamos dispostos a ofertar e a dizimar sobre tudo que nós temos. Porque na realidade, queridos, o que eu e você temos não é nosso, né? Nós somos apenas mordomos. Deus apenas nos deu para que nós possamos administrar, pertence ao Senhor. Se não pertencesse ao Senhor, amados, ou melhor, se não fosse o Senhor, você não teria capacidade, porque o Senhor te dá saúde, te dá inteligência, sabedoria, para você lidar, para você trabalhar, para você fazer, né, tudo aquilo que está ao seu alcance. É Deus que nos fortalece, né? Então é Ele que nos concede a graça de poder alcançar o que nós temos hoje. Então o que cabe a mim e a você é honrar ao Senhor. E vem aí, amados, no versículo 10, a recompensa. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu vou pedir para vocês colocar de pé, fechar os seus olhos, pegar a sua oferta agora aí. Nós vamos orar, agradecer a Deus, depois
O irmão vai estar recolhendo aí as ofertas. Senhor amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos guardado, mesmo no tempo em que estamos vivendo, um tempo tão difícil, ó Deus, onde as pessoas estão passando por tantas necessidades. Estamos vendo, meu Deus, as coisas acontecerem, ó Pai, ó Deus, a dificuldade que muitos estão enfrentando, mas que o Senhor nos dê paz, nos dê confiança, alegria, esperança no Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, sobre cada vida, meu Deus, que o Senhor possa estar abençoando essas famílias de forma tremenda, cada um, a igreja neste lugar, ó Deus, que o Senhor venha dar prosperidade, crescimento e avanço, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, amém. Glória a Deus. A irmã vai estar passando aí, você vai ter a oportunidade de estar entregando a sua oferta, o seu dízimo aí. Aleluia. Glória a Deus. Estamos enfrentando um tempo tão difícil, amados. A gente hoje vai no mercado, né? Não sei você, mas dá até um arrepio no corpo quando fala que tem que ir no mercado, né? Porque a gente sabe que nós vamos enfrentar lá, né? As dificuldades, o que você comprava há, sei lá, um ano atrás com R$100, hoje você não compra nem metade daquilo que você comprava com R$100, né? Então está muito difícil, mas nós precisamos orar a Deus. Esse é o papel que nós temos que fazer, que cabe a mim e a você, é orar, né? Para que Deus nos dê graça, que Deus nos sustente, que Deus nos ampare nesse momento que estamos enfrentando, amém? Eu vou dar os avisos para os irmãos. Amanhã não teremos a Imo Jovem aqui, tá? Porque eles vão estar indo lá para Pederneiras, na igreja do Lucas, né? Lá onde ele frequenta, lá em Pederneiras. Os jovens daqui vão estar congregando lá em Pederneiras amanhã. Eu acho que é às 7 horas a reunião lá, né? 7 horas. Eu acho que eles vão sair daqui às 6, ou 10 para 6, acho que é uma coisa assim. E está agendado para eles irem, os nossos jovens. Então amanhã não vai acontecer a Imo Jovem, como é o normal acontecer às 19 horas aqui no templo. Eles vão estar indo para Pederneiras, tá certo? Mas no domingo nós temos o nosso compromisso. Se Deus assim permitir, a gente sempre tem que pensar assim, amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Jesus pode voltar essa noite, amém? Os irmãos pouco falaram amém, né? Você não está preparado não, irmão? Né? Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, se Deus assim permitir, domingo estaremos aqui, 9h30 da manhã, e às 19 horas, às 18 horas, desculpa, irmãos, às 18 horas, é que é tanto horário, mas que às vezes a gente fica confuso, né? Mas no domingo nós temos 2 reuniões presenciais, 9h30 da manhã e às 18 horas, tá? Às 18 horas, gostaria de contar aqui com a presença de todos. E lembre-se do nosso projeto 4x1, né? Precisamos trabalhar para que nós possamos ganhar pessoas para o Senhor, tá bom? Então nós já queremos começar esse projeto. Primeiro passo, comece orando e já relacionando o nome de pessoas que você gostaria que elas estivessem aqui. Alguém que você está interessado em convidar para vir para a igreja, tá? E comece a orar por essa pessoa. Convide um irmão para orar junto com você, né? Ô irmão, vamos orar aqui, eu tenho essa vida aqui, ó, que eu estou querendo ganhar ela para Jesus, me ajuda em oração, né? E aí vocês entram em oração, clamor a Deus e intercessão, depois convida ela para vir na igreja e Deus vai fazer a obra, amém? Ah, mas nós apenas somos os instrumentos de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não adianta eu tentar converter alguém, eu não vou conseguir. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Eu sou apenas o canal aonde Deus vai utilizar para alcançar o coração daquela pessoa. Você é esse canal, né? Nós começamos um outro trabalho, a serenata. Essa semana tínhamos uma serenata agendada, mas não deu certo, né? Mas está aberto. Se você tiver alguém interessado em receber uma serenata, deixa bem claro que nós não vamos entrar na casa da pessoa, irmão, porque às vezes as pessoas ficam receosas, achando que o crente vai entrar na casa dele, vai fazer aquela aglomeração dentro da casa dele. Nós não vamos entrar na casa da pessoa, a não ser que ela nos convide. Mas
De imediato a gente vai na porta da casa da pessoa e a gente vai cantar um louvor ali, 1 ou 2 louvores, vamos ler um trecho da Bíblia, vamos orar abençoando aquela família. Esse é o nosso papel que nós vamos fazer. Então, fala com a pessoa, fala, ó, eles não vão entrar na sua casa, vão ficar na porta da sua casa, né? Só que a gente tem que ter a permissão da pessoa. Não adianta, se a gente vai chegar lá, né? E de repente a pessoa não está sabendo de nada, e alguém começa a tocar um violão na porta da casa dela, é perigoso você levar um ovo na cabeça, né? Então a gente tem que ser muito prudente nessa hora. Então fala com a pessoa, se ela estiver interessada, aí você vem nos procurar e a gente vai agendar um dia da semana para nós podermos ir lá, né, e apresentar Jesus para essas pessoas, amém? Bom, nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu coloquei um post ontem, Jesus, o grande médico, amém? Quem tem algum médico que você gosta de ir naquele médico lá? Tem alguém médico que eu digo aqui, médico no natural, viu, né? Não estou pensando em Jesus agora não. Estou pensando no médico aqui da cidade. Quem você tem um médico, você não, eu gosto de ir naquele médico porque ele sabe resolver os meus problemas. Tem alguém aqui que conhece um médico, você gosta de ir naquele médico, né? Alguns, né? Está correndo do médico, né? Mas, amados, a gente sempre, quando precisa de um médico, a gente lembra de alguém, né, de um médico, que você se deu bem com ele. É claro que nem todo mundo vai se dar bem com aquele médico, né? Médico, alguns podem ser bons, outros podem não ser tão bons, né? Mas pode ser bom para uma pessoa e não pode ser bom para outra, né? Isso tudo depende de cada indivíduo, né? Depende de cada indivíduo. Então, amados, hoje eu quero falar sobre Jesus, o grande médico, amém? Jesus, o grande médico. Fala para o seu irmão, fala assim para ele, Jesus é o grande médico. E Jesus opera de forma que nós não entendemos, amados. A operação hoje dos médicos, às vezes hoje a medicina está tão avançada que eles nem cortam mais a barriga de alguém quando vai operar, né? Faz alguns furinhos ali e através de uma câmera eles vão lá e conseguem fazer uma operação de 2, 3, 4 horas sem cortar, sem fazer aquelas coisas que faziam antigamente, porque a medicina está cada dia mais avançada, mas existe um médico que é poderoso, existe um médico que ele tem poder não só para curar o físico, ele tem o poder para curar também a nossa alma. Esse médico é Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Glória a Deus. Mateus, capítulo 9. Versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos? Eu vou ler só até aqui, amados, até o 13. Quando aconteceu esse fato aqui, Jesus já havia feito um grande milagre. Um pouquinho antes desse texto que nós acabamos de ler, o cenário era um cenário de uma cura.
Jesus estava num determinado lugar e alguém chegou. Se você começar a ler no primeiro versículo, Jesus havia atravessado de barco e chegou numa cidade, e algumas pessoas trouxeram um homem paralítico deitado numa maca. Aqui é bem relativo o que está escrito, mas num outro evangelho fala sobre a história completa, quando esses homens tiveram que abrir um buraco no telhado e descer o homem até a presença de Jesus para que ele pudesse ser curado. Não sei se você já leu esse texto, eu já preguei aqui sobre esse texto. Então, Jesus estava num cenário de um grande milagre, porque ele estava numa casa e de repente chegou esse homem que era paralítico naquela maca, e ele, conversando com aquele homem, primeiramente ele disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Na conversa que Jesus estava tendo com aqueles homens ali, foi essa: os seus pecados estão perdoados. E isso causou um problema muito sério entre os fariseus que estavam ali. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse: o que é mais fácil? Dizer para ele: levanta e anda, ou que os seus pecados são perdoados? Mas para que vocês saibam que eu sou Jesus, que eu sou o Messias, ele virou para aquele homem e disse: pega a sua maca e vai para a tua casa. E o homem levantou e foi curado. Amados, uma cena de um milagre poderoso. Imagina hoje você, nenhum médico tem o poder para fazer isso. Como eu falei, nenhum médico hoje tem poder para fazer curas, algumas curas que a medicina não encontrou uma saída ainda. A gente sabe de muitos casos de pessoas que estão desenganadas, né? Porque a medicina disse assim: olha, já fizemos tudo o que está ao nosso alcance, não temos mais nada para fazer. Esses homens aqui, é bem provável que eles já tinham passado por muitos lugares com o seu amigo paralítico, tentando resolver o problema dele, e ninguém teve capacidade para resolver o problema daquele homem. E de repente eles foram para Jesus, o médico dos médicos. E quando aquele homem chega na presença de Jesus, Jesus então cura ele. O cenário era esse, o cenário de cura. E quando Jesus sai daquele lugar, ele vai para um outro cenário. Agora, amados, era um cenário de um encontro, de uma convocação. No versículo 9 que nós lemos, diz assim: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Jesus estava saindo daquela casa, daquele ambiente de cura, de milagres. E agora ele está indo para um outro ambiente, e ele encontra esse homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele era um cobrador de impostos. Jesus estava agregando seus discípulos naquela ocasião. Ele estava começando o seu ministério, mas ele já fazia milagres, amém? Jesus já fazia milagres, mesmo ainda no seu ano de preparação. Ele estava se preparando para dar início a um período de popularidade, aonde ele seria conhecido por uma grande multidão de pessoas. E ele chega, ele encontra esse homem chamado Mateus, e ali ele fala: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aí no versículo 10, a Bíblia a gente precisa entender ela de uma forma bem mais ampla. Do versículo 9 para o versículo 10, eu entendo que tem um tempo aí. Porque ele estava na coletoria. Agora no versículo 10 eles já estão numa casa. Já estão numa casa. Eu quero que você abra comigo lá em Marcos, para a gente conferir esse detalhe a respeito desse lugar. Marcos capítulo 2, versículo 13. Se você ler o contexto, você vai ver que é a mesma história. Diz assim o versículo 13: Jesus saiu outra vez para a beira-mar,
uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Um cenário diferente também. Olha o versículo 14. Passando por ali, viu Levi, é a mesma pessoa, é o mesmo Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Versículo 15. Durante uma refeição na casa de Levi, na casa de Mateus. Então aquela festa, ou aquele almoço, aquele jantar, eu não sei qual que era na casa de Levi, ou na casa de Mateus. Então eu entendo que Mateus, depois que encontrou Jesus, lá naquele lugar onde ele estava cobrando impostos, ele foi impactado pelo chamado de Jesus. E ele resolveu dar um banquete, uma festa. E ele convidou Jesus para aquela festa. Ele chamou Jesus. Ou seja, Jesus saiu de um cenário de cura, de milagres, e foi para um cenário de uma festa. Mas aquela festa tinha algo diferente. Aquela festa tinha algo para acontecer ali, que Jesus queria trazer um grande ensinamento para aquelas pessoas. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores. Quem eram os amigos de Levi ou de Mateus? Quem eram os amigos? Os publicanos. Esses eram os amigos dele. Imagina você, queridos, se de repente amanhã ou depois se converte aqui na nossa igreja o maior traficante de droga de um bairro qualquer aqui de Jaú. Aí ele fala assim: pastor, eu quero que você vá lá na minha casa, né? Eu vou dar um jantar. Você acha que eu vou encontrar que tipo de pessoa nesse jantar? Os amigos dele. Mas eu tive uma experiência dessa, viu? De ir na casa do maior traficante do bairro lá em Sertãozinho. A mãe dele morava na rua da minha casa lá. E ela falou: pastor, o senhor não vai lá fazer um culto na casa do meu filho? Eu falei: eu vou. Aonde que é? Lá em Sertãozinho, Alvorada. É diferente daqui de Jaú, viu, irmãos? Tá? Lá no Alvorada. Na casa dele. Tá. Amados, quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, vocês pensam num lugar onde só frequenta pessoas desse tipo que vocês já sabem, né? Só isso. Que estava lá e que passava na porta achando que estava acontecendo alguma coisa na casa lá do cidadão, né? E nós fazendo culto, cantando, Jesus, se entronizamos lá dentro da casa lá, né? E as pessoas que estavam ali assustadas, falaram: mas como, né? Amados, na casa de Levi foi assim. Ele foi chamado, Jesus foi convidado para ir nessa festa. Por quê? Porque Mateus encontrou Jesus e ficou admirado. E ele chamou Jesus: ó, Jesus, vou dar um banquete, vai lá na minha casa. Jesus foi. Quando chegou lá, ele encontrou os amigos de Mateus. Os amigos de Mateus eram publicanos, considerados pecadores. E eles estavam na mesa junto com Jesus e os seus discípulos que estavam com ele, mas também tinha mais gente lá. Tinha os fariseus. Tinha lá os mestres da lei, né? Que viram Jesus comendo com os pecadores ou com os publicanos, né? E eles perguntaram para os discípulos de Jesus, não tiveram nem coragem de falar com Jesus. Não tiveram coragem de falar com Jesus, foram falar com os discípulos de Jesus. Por que ele come com publicanos e pecadores? Eles questionaram a atitude de Jesus. Como que pode ele comer com essas pessoas ali? Mas não é diferente nos dias de hoje, não. Né? Amanhã ou depois, como eu falei, se a gente for numa festa onde tiver um monte de gente desse tipo, com certeza vai ter alguém que vai falar: mas o pastor foi lá na casa? Como assim? Né? Vai ter. Infelizmente, amados, sempre tem. Né? Nós estamos lidando com pessoas e as pessoas às vezes não conseguem entender os mistérios de Deus. E Jesus ouviu o que eles estavam falando,
Aí Jesus usou uma frase que eu fiquei pensando hoje durante o dia. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Será que Jesus estava dizendo que aquelas pessoas que estavam ali levantando essa acusação, eles eram perfeitos? Será que Jesus estava dizendo isso? Não. Eu fui ler esse versículo e procurei algumas informações, né? E eu vi alguém que comentou dizendo assim, na realidade Jesus estava falando assim para eles se achavam perfeitos. Quando Jesus fala assim, os sãos não precisam de médico, ele estava dizendo, vocês que se acham perfeitos, não precisam de médico. Vocês se acham perfeitos. Mas não é diferente, tem muitas pessoas que se acham perfeitos. Mas eles também precisam de médicos, como muitos precisam de serem curados e serem transformados. Como eu falei no início, amados, a ciência já avançou muito, mas Jesus continua operando milagres, amém? Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua transformando vidas. Jesus olhou para eles, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que assumem que precisam, como Mateus, como seus amigos, que estavam lá na mesa junto com Jesus, ouvindo as mensagens que Jesus estava falando. Esses aí, eles assumiam, nós somos doentes e nós precisamos. Queridos, nós precisamos assumir que estamos às vezes precisando de Jesus, em alguns momentos, ou, para ser bem claro, em todos os momentos da nossa vida. Mas tem alguns momentos que a gente precisa mais, não é verdade? Tem alguns momentos que bate aquele desespero e você fala, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Essa hora, queridos, é a hora que você precisa reconhecer, eu preciso. Jesus estava dizendo exatamente isso para eles, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Olha o que Jesus falou na sequência, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus estava dizendo exatamente isso, vocês se acham justos, vocês se acham sãos, então vocês não precisam de médico, mas eles assumem que precisam, eles estão dizendo que são pecadores e eles precisam. Tem uma expressão que eu quero voltar lá em Mateus. Volta comigo lá em Mateus, no capítulo 9. Mateus capítulo 9. Volta lá comigo. Versículo 9. Eu abri errado aqui, irmãos, espera aí. Eu abri Marcos. Mateus capítulo 9. Isso. Eu quero aqui que você preste atenção quando ele fala aqui nesse texto, no versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. A mesma expressão que Marcos usou, o próprio Mateus utilizou aqui, né? Olha o que no versículo 13. Esse versículo aqui, essa expressão não tem lá em Marcos. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus foi muito profundo no que ele disse aqui. Porque Jesus conhecia aquelas pessoas que estavam ali acusando Jesus de estar na mesa com aqueles pecadores. Jesus conhecia muito bem o coração deles. E Jesus então diz assim, olha, vocês precisam aprender o que significa misericórdia. Vocês precisam aprender a respeito disso. Eles estavam acostumados a cumprir alguns rituais. E isso era o suficiente para eles.
porque eles vieram de uma linhagem, de um ensinamento a respeito da lei. Então para eles o que bastava era eles cumprir a lei. De repente Jesus vem e começa a ensinar algumas coisas diferentes. Jesus começa a ensinar não que eles negassem a lei, mas que eles a cumprissem de uma forma mais profunda. E aqui Jesus chama a atenção a respeito da misericórdia, porque Jesus estava sendo misericordioso para aqueles publicanos que eram diferentes, mas os fariseus rejeitavam eles, e de repente Jesus estende a mão para eles, como o médico que veio para curar o físico, mas também o espiritual, o emocional daquelas pessoas. A alma delas precisavam de Jesus, a alma daquelas pessoas precisavam ser curadas. Jesus saiu de um cenário de cura, de um paralítico, e entrou para um cenário onde ele precisava curar a alma de algumas pessoas que estavam precisando. Jesus saiu daquele momento de uma cura física e foi para um momento onde ele ia encontrar alguém que precisava ser curado das suas emoções, da sua alma, do seu espírito. E esse alguém era Mateus e os seus amigos. E Jesus não rejeitou aquela oportunidade. Jesus não abandonou aquele momento. Ele não entrou naquela questão em que os fariseus estavam condenando Jesus por estar sentado na mesa junto com Mateus e os seus amigos. Ele não entrou naquela conversa e ele foi bem profundo para eles. Vocês precisam aprender o que significa misericórdia. Eu estou mais preocupado em ser misericordioso do que com sacrifícios. Era isso que Jesus estava falando ali para eles. Não adianta nada vocês fazerem todos os seus sacrifícios, mas deixar com que essas ovelhas se percam, porque vocês não têm misericórdia. E ele ainda deixa bem claro: eu não vim chamar aqueles que se acham justos. Vamos aqui traduzir para a realidade. Eu não vim chamar aqueles que se acham justos, porque aqueles religiosos batiam no peito e diziam: nós não somos pecadores como eles. Mas Jesus deixa bem claro: eu vim para aqueles que reconhecem que são pecadores. Eles estão doentes. Jesus é o médico dos médicos, amém? Jesus é aquele que cura não só o físico, mas ele cura a alma, ele cura o espírito, ele cura as emoções, ele cura de forma total e absoluta, ele transforma, ele vem de forma sobrenatural sobre as nossas vidas e muda o nosso coração. Jesus, mas é tão misterioso, é alguém assim que eu fico olhando para a palavra. Quando ele vai escolher os seus discípulos, ele escolhe algumas pessoas. Eu já falei isso aqui, eu absolutamente não escolheria a maior parte daqueles discípulos. E eu tenho certeza que você também não iria escolher. Eu tenho absoluta certeza que você não iria escolher um Judas para ser o seu discípulo. Mas Jesus escolheu. E Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia. Talvez você não escolheria um Pedro, alguém, cheio de revolta. Talvez você não escolheria um Simão Zelote, que andava com uma espada e era inimigo de Mateus. E Jesus escolheu Simão Zelote e Mateus. Eles eram inimigos ferrenhos, inimigos de lutar com espada. E Jesus escolheu eles para ser discípulos, Porque Jesus é um médico que veio para curar não só o físico, mas veio para curar as emoções. Esses homens foram curados por Jesus. Então, queridos, quando eu olho para esses homens que Jesus recrutou para serem os seus discípulos, eu olho para toda a humanidade e falo assim: tem jeito para todo mundo, basta aquelas pessoas quererem, basta nós queremos. Porque quando a gente olha para esses homens, a gente fala assim: poxa vida, mas o Senhor conseguiu mudar o coração deles. Só Judas que, mas ele acabou, o Senhor ainda deu uma oportunidade para ele, Deu-lhe uma oportunidade.
para ele se arrepender. Mas mesmo assim, né? Por isso, queridos, o Senhor, Ele está pronto para nos curar, para nos restaurar. Por isso nós precisamos ter essa convicção no coração. Jesus estava ali, primeiramente, como médico na questão física, mas também como médico na questão espiritual, emocional da vida daquelas pessoas. E assim é nos nossos dias hoje. Jesus continua curando. Amados, o que existe de pessoas que estão com problemas emocionais? Eu acho que todos nós estamos, eu me encaixo nisso. Todos nós estamos vivendo problemas sérios de emoções. Todos nós. Porque, amados, nós fomos dormir de um jeito e acordamos de outro jeito. Já faz 2 anos quase que nós estamos nessa luta, né? Quantas pessoas acabaram morrendo com essa pandemia e quantos estão ainda sofrendo com isso? E quantas famílias sofreram percas e estão sofrendo ainda, né? E nós passamos por um processo que nós não esperávamos e isso abalou o emocional de todo mundo. E se eu fizer uma pergunta aqui, claro que todo mundo vai responder, eu estou meio abalado emocionalmente. Todos nós estamos, amados. Todos nós precisamos de Jesus, amém? Todos nós precisamos de Jesus, o médico dos médicos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Igreja, por favor, se coloque de pé. Feche seus olhos agora. Aleluia. Quando Jesus escutou a conversa daqueles homens com os seus discípulos, eu fico a imaginar, talvez lá no profundo do coração de Jesus, ele sentiu um pouco de tristeza. Puxa vida, eu venho de uma cena, de um cenário de um grande milagre. Inclusive, aquelas pessoas que estavam ali questionando, elas estavam lá naquele momento, quando Jesus curou aquele paralítico. Inclusive, eles questionaram Jesus. Mas Jesus fez um milagre ali na frente deles. E agora eles estão novamente num outro momento. E eles mais uma vez, falando com os discípulos de Jesus, eles começam a questionar a atitude de Jesus. Eu fico a imaginar. É bem provável que Jesus, lá no seu íntimo, ele deve ter ficado, poxa, eles ainda não aprenderam. Eles ainda não entenderam que eu sou o médico dos médicos. Eu posso curar o físico, mas eu também curo a alma. Eu curo o coração. Eu curo as emoções. Eles ainda não tinham entendido. E por isso que Jesus responde: não são aqueles que acham que têm saúde que precisam de médicos, mas sim aqueles que reconhecem que estão doentes. Hoje é o tempo de nós reconhecermos, nós precisamos do médico dos médicos, e esse alguém é Jesus. Esse médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo, que nesta noite se encontra neste lugar, pronto para nos curar. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados agora. Se você hoje ouviu essa mensagem, precisa de uma cura, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual ou da sua alma, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Eu estou aqui, eu quero que você venha junto comigo em oração. Se você precisa de uma cura física, se você precisa de uma cura emocional, se você precisa de uma cura espiritual, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos nesse momento. Aleluia. Ô Espírito Santo do Senhor, se você foi tocado por essa mensagem nesta noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Faça isso, não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem
de dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser curado das minhas emoções, eu preciso ser curado das minhas atitudes que às vezes nem eu mesmo reconheço, nem eu mesmo entendo. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero colocar a minha vida nas suas mãos também. E aqui estão essas pessoas, ó Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas vidas. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos do médico dos médicos, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Meu Deus, nesse momento eu oro pelas nossas vidas, eu oro por esta igreja, Senhor, que assim, ó Deus, a tua palavra possa nos orientar, a tua palavra possa nos estabilizar, Senhor Deus, possa nos dar discernimento e sabedoria para caminharmos conforme a tua vontade, para caminharmos conforme o seu querer, ó Pai. Meu Deus, nesse momento, Pai, eu oro por essas vidas que estão aqui, que o Senhor venha liberar da tua graça, que o Senhor venha liberar do teu poder, Senhor Deus, sobre cada uma delas, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor cele essa palavra em nossas vidas, que nós possamos ser impactados pela tua graça, pelo seu evangelho, Senhor Deus. Pai, um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que liberta, Senhor. Nós tomamos posse dessa mensagem, desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão comigo e diga assim: Senhor, nesta noite eu recebo a tua palavra, eu tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé ainda, queridos, levanta suas mãos, nós vamos orar, tem alguns objetos aqui, e se você tem algum pedido especial, faça isso agora aí no seu coração, para Deus, coloque aí o seu pedido diante do Senhor, para que essas pessoas que você tem clamado, que você tem orado, Deus possa fazer um grande milagre. Senhor amado Pai, nesse momento nós levantamos as nossas vozes em oração. Pai querido, nesse momento eu creio no seu poder, eu creio no seu milagre, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, meu Deus amado, cada uma das pessoas que têm sido apresentadas a Ti nesse momento, que o Senhor possa liberar a Tua graça, uma unção de cura. Eu não sei onde está a dor, onde está o problema físico, Senhor Deus, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é onipresente, todo poder pertence a Ti, todo poder emana dos céus, e por isso, meu Deus, nós oramos para que essas pessoas sejam curadas nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, está sobre esta mesa alguns documentos, carteira de trabalho, Senhor Deus, ó Pai, remédio, garrafa com água, roupas, ó Deus, que o Senhor nesse momento entre com sua graça, que esta porta de emprego possa se abrir, Senhor Deus, que a vitória possa ser entregue para essas pessoas nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor traga da sua paz, do seu refrigério sobre essas vidas, ó Pai, meu Deus, que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que elas recebam a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui orando, concordando, Pai, e sabendo que o Senhor já está nos dando a vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Podemos se assentar rapidamente, nós já vamos terminar a nossa reunião, mas antes eu ainda quero lembrar você, não esqueça, nós temos 2 reuniões no domingo e eu gostaria que você trouxesse um visitante para estar conosco aqui nessas, ou na 9h30 da manhã ou às 18 horas, né? Lembra desse projeto que nós estamos aí, 4 por 1? Precisamos ganhar, queridos. O corpo de Cristo, ele é vivo, e todo corpo vivo cresce, né? Ele precisa crescer. Então, você precisa olhar para as pessoas com misericórdia, como Jesus, né? Misericórdia. Você olhar para alguém que está indo para o inferno, você sabe que se ela não encontrar Jesus, a qualquer momento ela vai partir e ela não vai encontrar Jesus. Então você tem o papel fundamental de convidar aquela pessoa, de chamá-la. Vem e veja
o que o Senhor pode fazer na sua vida, né? Convide as pessoas, chame elas para domingo. Nós temos aqui uma reunião de celebração abençoada pelo Senhor, amém? Glória a Deus, 9h30 e às 18 horas. Amanhã, então, nós não vamos ter a Imo Jovem aqui, retornando no próximo sábado, às 19 horas. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar terminando essa reunião. Agradeço a Deus pela sua vida, fico feliz de poder estar aqui com você, né? Eu sei que eu gostaria de ver essa igreja lotada, cheia de pessoas, mas só de você estar aqui para mim já é um grande privilégio, né? Fico muito feliz, fico contente de estar juntamente com você celebrando ao Senhor. Senhor amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esses irmãos e irmãs que vieram nessa noite aqui para adorar o Senhor. Que a Tua graça, que a Tua presença, Senhor, esteja sendo derramada sobre cada um deles, ó Pai. Nos leva de volta para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada e um final de semana intenso, meu Deus, cheio da Tua presença, reuniões abençoadas nesse lugar, ó Pai. Nós, nesse momento, meu Deus, nós engrandecemos o Teu nome, te louvamos, Senhor Deus, e te exaltamos, ó Pai, por tudo que o Senhor é, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor, amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.